Olá, alunos. Voltamos aí para mais uma aula sobre política econômica. E na última aula eu dei um panorama geral sobre o que a gente ia tratar. Deu o conceito de política econômica, né, que são as medidas necessárias para o desenvolvimento do comércio, indústria, ou seja, as políticas necessárias, as políticas fiscais, as políticas monetárias, política cambial, que são necessárias para que a economia do país ela adquira uma certa pujança. A política econômica ela tem que ter uma orientação, por isso que a gente estudou as teorias econômicas, né? Nós vimos duas principais, que é a teoria keynesiana e a teoria neoliberal, e vimos aí como que as duas elas são, a gente fala, são teorias puras, né? Na prática a gente vê algumas mudanças na sua aplicabilidade. A gente pode ver a junção, pega uma parte de uma parte de outra, alguma junção, algumas mudanças que são de acordo com cada contexto econômico do país, né? Então agora a gente vai falar sobre, continuando, né? Deu o panorama geral da política econômica no Brasil, então a gente vai continuar a falar sobre isso, né? Como que foi configurada a política econômica na chamada Nova República, né? Desde o governo Sarney, que foi o fim dos governos militares, né? Transição, até o atual governo Bolsonaro. Então a gente vai ver um pouquinho disso aí nesses dias, né? Então a gente vai se basear primeiro falando aqui, né, nessa mudança. A gente fala que é a República Nova, mas a gente fala que é a República Velhíssima, né? Nós tivemos muitos problemas nesse processo de transição dos governos militares. A gente não entra em detalhes como que foi os últimos governos aí, vocês veem isso mais em história, mas a gente pode dizer de maneira geral o legado que chegou aos governos civis depois, que a gente teve um governo altamente endividado pelo processo seja ele de expansão para o oeste, de infraestrutura. Então nós pegamos os governos militares têm essa característica, né, ele estruturou o Brasil como um todo, em rodovias, em universidades, em portos, enfim, uma série de benefícios estruturais dos governos militares, mas, por outro lado, essas questões estruturais, né, esse investimento em infraestrutura, ele gerou um endividamento muito grande do Estado. A gente vai ver essas questões aí também que aconteceu mais recentemente sobre endividamento do Estado. E você endividando o Estado, você deixa, às vezes, de incentivar algum setor da economia e acaba tendo reflexo aí na ponta, que são os cidadãos, o consumidor. Então, a gente fala aí que de 1985 a 1990 foi o período de transição até a primeira eleição civil. Tancredo Neves, eu não vou repetir tudo isso, foi eleito por um colégio eleitoral e ele não chegou a assumir a presidência porque ele faleceu. E aí José Sarney assumiu o poder em 1985 e fica. Aí nós tivemos a eleição em 1989, ele fica aí até 1990, quando assume Fernando Collor de Mello. Está aí José Sarney, um dinossauro da política brasileira, ninguém sabe a idade dele, mas nessa época, em 1985, ele já era velho, né? Então, não sabemos muito disso, né? Então, qual que era a meta econômica quando o Sarney assume o poder? Já havia um legado inflacionário dos últimos governos militares aí. O João Figueiredo já deixa o governo com a inflação muito alta, né? A gente fala assim, a gente fala que é a era da maquininha de remarcação de preço. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo geral aí, 1 quilo de açúcar, sei lá, custava R$ 2. Quando era manhã já custava R$ 3. Então, todo dia tinha que remarcar. Me fala que a década de 80 foi a era da máquina de remarcação de preços. Vocês não conhecem isso aí, mas pode pesquisar, né? E agora, nesse contexto atual, nós estamos vendo muita remarcação aí novamente aí chegando, mas era muito. Então, assim, quando nós falamos de inflação, o que significa inflação? Significa que o valor dos produtos ele vai aumentando desproporcionalmente com o poder de compra da população. Então, se hoje você tem o poder de compra de R$ 1.000, daqui a um mês
esse R$ 1.000 não dá para você mais comprar as mesmas coisas. Você vai, se você comprava com R$ 1.000 X, daqui a um mês esses R$ 1.000 não dá para comprar o X, vai ter que comprar o Y, que é bem menos. Então, isso é inflação. O valor dos produtos, ele acaba sendo muito maior que o poder de compra da população. Então, a população vai perdendo o valor, o dinheiro vai perdendo valor, né? A moeda vai perdendo valor e os produtos vão subindo de preço. Você tem que imprimir novas moedas, criar novas cédulas. E aí, nessa época, o grande desafio do governo Sarney era conter essa inflação, ou seja, fazer com que a população tivesse uma estabilidade de preços e conseguisse comprar com o salário que recebia. Então, esse mês eu recebo X e consigo comprar, pagar minhas contas, aluguel, etc., comida, remédio, e no próximo mês, se eu receber o mesmo valor, já não consigo mais dar conta dessas demandas. Então, isso que era inflação. E aí, o que aconteceu, né? O Sarney lançou o Plano Cruzado, uma nova moeda, que é o cruzado, fez um processo de congelamento de preço, depois a gente vai ver isso, criou o tal do ágil, o ágil que era uma novidade, né? A gente não conhece isso nessa era, que é o ágil, mas a gente vai ver por isso. Então, obrigou o comércio a congelar os preços, né? Então, você congela o preço e o salário, teoricamente, então você vai ter o mesmo poder de compra, né? Se você ganha, sei lá, R$ 2.000, você vai continuar tendo o poder de compra de 2.000 porque os produtos não vão subir, o preço não vai aumentar. Então, criou o gatilho salarial no momento que tivesse aumento de salário, poderia subir o preço dos produtos. Então, teve toda essa manobra econômica aí nesse novo plano econômico, que é o Plano Cruzado. E aí se cria teve algumas consequências, claro, né? Existiam chamados fiscais do Sarney, né? O Sarney lançou essa campanha para a população denunciar aqueles que estivessem subindo o preço, porque os preços estavam congelados. Então, hoje, se 5 quilos de açúcar custa R$ 15, se os preços estão congelados, não pode subir. Se subisse, eles falavam, as donas de casa seriam os fiscais do Sarney, ia denunciar, ia levar multa, o comércio que fizesse esse aumento de valores. E aí, qual foi as consequências disso? Primeiro, falta de produtos. Ou seja, essa área comercial nesse período, que era muito voltado para a indústria interna, a gente tem que entender. A gente vai ver só que a partir da década de 90, o Brasil abre para importações, principalmente produtos chineses e norte-americanos. Mas na década de 80, a produção era basicamente nacional. Então, a produção ela não conseguia dar conta da demanda, do consumo. Então, você tinha uma demanda por consumo muito alto e a produção muito baixa. E aí você tinha preços extremamente elevados. Na década de 80, para ter ideia, o distanciamento social, ou seja, a desigualdade social era muito grande. Ou você tinha pessoas que tinham dinheiro e pessoas que não tinham. A classe média praticamente não existia nessa época. Então, a gente vê assim, questões de África, às vezes, de pessoas distribuindo comida em caminhões, em baldes, em bacias. No Brasil tinha isso na década de 80. A pobreza era muito grande, certo? Então, assim, a gente tinha questões sociais que a gente não enfrentou isso a partir da década de 90. A gente vai ver, principalmente, o Plano Real, que foi um divisor de águas. A gente vai ver isso. E vocês, essa geração, não sabe o que é esses problemas econômicos que o Brasil enfrentou. Espero que não saibam mais, que realmente causou muito sofrimento para as pessoas. Então, quais as consequências do Plano Cruzado? Falta de produtos, aí criou o tal do ágil, produtos maquiados, ou seja, se não podia aumentar o produto, você mandava produtos mal feitos, aí criou a fama de produtos mal feitos, né? O produto nacional não era um produto bom na época, né? Que era tudo feito com redução dos custos para poder ter mais lucro. Então, nessa época, as indústrias tinham um lucro muito grande, as empresas tinham um lucro muito elevado. A questão da gordura inflacionária, que tudo isso ficou segurou esse aumento de preço, né? E teve uma crise muito grande de abastecimento. O que era o ágil, para falar para vocês? Ágil, assim, como faltava produto, tinha uma crise de abastecimento, você tinha que pagar um valor por fora, que seria essa gordura inflacionária, né? Eu quero comprar um carro, está congelado o carro aí em R$ 30.000, certo? Só que não tem carro no mercado. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que pagar um valor por fora,
certo? Não oficial, para que você pudesse ter um carro. Então, você pagava o ágil, para agilizar esse produto para você. Então, se o carro custava 30 mil, você tinha que pagar 5 mil para a concessionária, escondida por baixo dos panos, para você receber o produto. Então, você acabava pagando a própria inflação. Então, isso era uma maneira de driblar esse congelamento que o Sarney fazia. Esse ágio existiu para tudo. Até para alimentos tinha ágio, para gás, para energia. Eu estava vendo até uma pegadinha do Silvio Santos, e era da década de 80, com gás, e as pessoas na fila para pegar gás gigantesca. Faltava produtos, prateleiras vazias, né? Era extremamente complicado essas questões aí. Outros planos, a gente cita o plano cruzado, que é um plano mais famoso aí do Sarney nessa época, teve um impacto, mas teve o plano Bresser, o plano Verão, tudo com esses planos, tudo com esse objetivo de conter a inflação. Isso era o grande objetivo dessa década para a política econômica. Aí o selinho colocado, eu sou fiscal do Sarney, né? Tá aí previsão de privatizações, moratória da dívida externa, então estava uma confusão. O Estado extremamente endividado, né? Aí teve as eleições de 1986, o grande vitorioso foi o PMDB nessa época, né? Hoje é MDB, que é o partido, nessa época, é partido da mobilização democrática brasileira, né? Então, assim, nessa época, era uma época extremamente complicada, né, do ponto de vista econômico, também era um período de transição realmente política no Brasil. Então, um país endividado, com inflação muito alta, e aí nós temos nesse mesmo contexto aí de problemas econômicos a Constituição, que foi a Constituição que garantiu muitos direitos, né? Nós temos uma Constituição que tem muitas políticas públicas dentro dela, não teria um arcabouço constitucional como de outros países, só cláusulas pétreas, ou o que a gente chama de polity, que seriam só questões mais amplas, né, que necessitariam, no segundo momento, de leis infraconstitucionais, mas a nossa Constituição é uma Constituição que tem muitos direitos, por isso que é chamada de Constituição Cidadã, tem muitos direitos previstos dentro dela, muitas políticas públicas previstas, e aí que gerou certas amarras aos governos. Aí a sucessão presidencial, nesse contexto de grande crise política e econômica, né, principalmente gerado pela inflação, problemas econômicos, a gente tem a sucessão presidencial, e aí a gente tem, pelos problemas sociais que estava tendo na década de 80, nós tivemos um avanço muito grande da esquerda nesse período, principalmente condensado na figura do Lula, que era um líder sindical nessa época do ABC paulista, né, das grandes greves que tiveram na década de 80, um dos grandes líderes dessas greves era o Lula, né? Então ele se destacou nesse momento aí dos problemas econômicos, problemas de salário, inflação, e ele foi uma voz aí muito ouvida, porque essas questões sociais eram muito latentes na década de 80. E o candidato de direita, que era o Collor, né? E aí o final do governo Sarney, ó, inflação de 70% ao mês, ou seja, você perdia a cada mês 70% do seu poder de compra. Então era algo extremamente grave. Eu lembro na minha infância, né, de ir comprar, muito problema financeiro. Aí meu pai ia lá comprar, chegava lá e anotava na ficha só os produtos que comprava, não colocava preço. Aí no outro mês que ia pagar o dobro do preço daquele valor do dia que comprou. Então era uma bola de neve que gerou muitos problemas na época sociais aí. Eu falo disso porque eu lembro muito bem, no final aí da década de 80, que eu era criança, como isso aconteceu, né? Eu era bem pequeno, mas alguns flashes eu lembro sobre isso. Tá aí, né, os direitos previstos aí na Constituição, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, agora lê um pedaço bonito que fala de comida e saúde e tal. Então a Constituição garante direito, mas era um contexto de muita pobreza. E aí a gente vai ver na próxima aula, né, a chegada, a gente vai falar um pouquinho da eleição, eu vou voltar aqui, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da eleição, nessa eleição Lula avança, né, como principal candidato, ele ganha o primeiro turno, vai para o segundo turno contra o Collor, e uma campanha, né, como se fosse uma concertação aí de vários setores da economia, da elite brasileira, promovendo a figura do Collor nesse período, e o Collor acaba
assumindo a presidência. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a eleição. E aí o Lula é derrotado. O Lula participou de todas as eleições até ser vitorioso, né, em 2002, mas ele participou da eleição de 1989, participou da eleição de 94, participou da eleição de 98, até ser vitorioso em 2002. Depois a gente vai falar um pouquinho do governo Lula também, da política econômica, ok? Valeu, pessoal. Então, e até a próxima aula para a gente falar do governo Collor e das mudanças que tiveram aí no primeiro governo eleito aí, civil após os governos militares. Valeu, até a próxima.